Saudações, irmãos, que possamos todos estar em paz e com o intuito de fazer algumas reflexões em relação aos objetivos de nossa vida através da compreensão das leis divinas. Então, convido a todos, queridos irmãos, a elevarmos nossos pensamentos em oração e iniciarmos as nossas irradiações com amor, com serenidade. Nosso Deus, nosso Pai, fonte de toda sabedoria, de todo amor, de suprema luz, te oferecemos nossos louvores. Ajuda-nos a avançar na senda sagrada do conhecimento, para uma compreensão mais alta de tuas leis, a fim de que se desenvolva em nós mais simpatia, mais amor pela grande família humana. Ensina-nos, Senhor, a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as tuas mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências diárias, hoje e sempre. Estamos, irmãos, ligados por uma corrente de luz e de amor. Somos elos dessa corrente que nos ligam à espiritualidade benfeitora neste momento tão delicado, tão conflituoso. Nessa crise que estamos enfrentando hoje de saúde. Dá-nos, Senhor, a serenidade, calma, resignação frente a essas dificuldades, para melhor suportá-las e conquistar a saúde real, emocional. Mas que devemos cada um fazer sua parte na grande obra do amor universal. Que neste momento os mensageiros do Cristo possam levar fluidos reparadores a todos os lares, atendendo a todos que se encontram aflitos, com medo, que possam entender que necessitamos dele, Jesus Cristo, para crescermos e nos tornarmos mais humanizados, mais solidários. Aos doentes, nos hospitais, nas clínicas psiquiátricas, clínicas de dependentes químicos, aos que contraíram o vírus Covid-19 no mundo todo, que os bons espíritos possam derramar bálsamos salutares sobre seus corpos doentes e consolações às suas almas, sabendo que as doenças fazem parte das provas terrestres e são inerentes à imperfeição da nossa natureza material. Inspira-nos, Senhor, a paciência, a resignação, a coragem, dando-nos força para suportar as dores que fazem parte do processo de evolução individual e coletivo. Abençoa, Senhor, os trabalhadores de saúde que possam ser amparados neste momento de crise, que tenham força, esperança de que tudo é um grande aprendizado. Também pedimos tua bondade infinita, misericórdia aos desencarnados nessas últimas semanas, que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir palavras de paz e esperança. Não existe noite sem alvorecer. Senhor, que a luz dos bons espíritos possam despertar nossas consciências para que destruamos dentro de nós os nossos grandes inimigos, o orgulho e o egoísmo. Que os governantes, os empresários, autoridades de saúde, da economia dos países encontrem soluções e benefício de toda a humanidade. Que todos possam manter pensamentos otimistas e confiantes na espiritualidade superior, que sempre nos amparam, fortalecendo nosso ânimo e concentrando-se em Jesus, no seu amor, e permanecendo abertos à renovação. Que os mensageiros do Cristo magnetizem nossas águas, trazendo benefícios salutares a todos. Que possamos despertar nossa compreensão de responsabilidade e o sentido de cooperação entre os homens, entre os povos, entre as crenças. Somos todos filhos de Deus. Te agradecemos por todas as oportunidades de aprendizado,
Continuemos a ser esse elo de luz e amor na grande corrente que nos liga ao poder supremo. Que assim seja. Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Nossos votos de muita paz em favor de todos nós. Nós estamos hoje com o tema A Porta Estreita, do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos tratar deste assunto hoje, conforme está estabelecido no nosso cronograma. Então, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Muitos quererão transpô-la e não o poderão, porque a porta larga muitos passarão. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão muitos os que se salvam? Respondeu-lhes ele. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então, podes a dizer, comemos e bebemos juntos, nos instruíste nas nossas praças públicas. E ele então lhe dirá, não sei de onde sois. Nos instruíste nas vossas praças públicas, sois, e vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós, que praticais a iniquidade. Dentro desse ponto aqui, começamos nós um comentário com referência a esta entrada da porta. Muitos de nós procuramos a porta, muitos não procuram. Uns ficam para aguardar o final, para esperar qual é o resultado. Mas nós sabemos que o resultado é de acordo com aquilo que nós já conquistamos. Vai ser o resultado que vamos nós levar diante dessa porta. Mas vejamos que na colocação que é feita, que ele diz, não sei de onde sois, que estás atrás da porta, quando nós batemos, ele não abre a porta, porque essa porta não entra muitos. Esta porta estreita entra uma individualidade. Não conseguimos entrar abraçado com ninguém, nós conseguimos sim entrar sozinho, e cada um na sua vez. Então, ele vai dizer, haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do ocidente, do oriente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Para nós entendermos por que esta colocação virão muitos do ocidente e do oriente, do setentrião e do meio-dia. Como se nós estivéssemos falando dos pontos cardeais, do oriente e do ocidente. O setentrião era a zona norte, ou o conjunto de regiões norte. E o meio-dia, em algumas línguas, é o sul. Então virão muitos de todos os lados para participar do festim. Virão muitos desse lado a implorar o amparo para que possamos nós, neste caminho, adentrarmos a porta estreita. E muitos não vão conseguir transpô-la. Então vai dizer assim, larga é a porta da perdição, porque numerosos são as paixões má, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Estreita da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências,
coisa que poucos se resignam. É o cumprimento da máxima, muitos chamados, poucos escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra, mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender no sentido relativo, e não em sentido absoluto. Então, também neste ponto, vamos entender que muitas coisas do mundo, que nos oferece o mundo, nós não podemos ser conivente, nós não podemos dar permissão que ele penetre em nós, que ele faça morada em nós. Nós não podemos permitir, se temos a consciência espírita, ou a consciência doutrinária espírita, ou a consciência cristã, nós não podemos, de forma nenhuma, ceder às tentações do mundo que vai nos trazer grandes tribulações. Mas vai dizer assim, porque o mundo, teremos muitas aflições, mas as aflições são por quê? Por que que eu tenho essa porta tão estreita que eu tenho que me esforçar tanto para passar, se tem uma porta enorme, larga, para mim passar? Eu posso aproveitar dentro do conhecimento que eu estou vendo, mas eu tenho que adotar este esforço e aproveitar a oportunidade que Deus está me dando. É agora que eu consigo, dentro das informações, e cada informação eu vou colocando na minha existência como ponto de referência para o meu progresso dentro das experiências vividas. Então, esta porta estreita que nós adentramos, ela está no meio dentro da realidade do mundo atual que vivemos. Daí nós vamos assim, andar lá no capítulo 18 da Gênesis. A humanidade cumpriu até este dia incontáveis progressos. Os homens, pela sua inteligência, chegaram a resultado que não atingiram jamais em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar para o bem-estar moral. E aí, as grandes diferenças. Por exemplo, para que nós possamos encontrar esta porta tão estreita, nós temos que verificar em nós se, quando, por exemplo, nós fazemos alguma coisa, nós somos coerentes. Se quando eu vou, por exemplo, declarar o imposto de renda, eu não omito nada, eu não engano, eu não estou mentindo, eu não estou me aproveitando, enrolando ou pegando outras informações que não são minhas para reter algum benefício? É este o meu comportamento? Se alguém me fala alguma coisa, eu tenho uma iniciativa agressiva? Se, por exemplo, alguém me pede alguma coisa, eu prejulgo ela antes de ouvi-la? Se, por exemplo, eu sou aquele que tenho muita instrução, eu recebi muita instrução através das minhas conquistas e através dos meios acadêmicos, mas quando eu vejo uma mensagem, eu respondo ela com agressividade? Quando eu julgo o outro como se o outro fosse muito inferior a mim? Qual é essa situação? O que vai dizer assim? Todos vós que praticais a iniquidade. A iniquidade, aquele que é contra os valores morais, que é contra até os princípios religiosos. Este é o espírito iníquo. Então, dentro deste entendimento religioso que nós devemos adotar, nós estamos nos colocando dentro de patamares os quais vamos chegar lá, nesta porta. Qual a porta que eu estou abrindo para mim? E nesse momento que nós nos organizamos, nesse sentido destas mudanças aqui do mundo, nós podemos ver também as seguintes informações, que
está também isso aqui no capítulo 18, os sinais dos tempos. Os tempos são chegados, o capítulo, e nos sinais dos tempos da Gênese. Nesse tempo, não se tratará mais de uma mudança parcial, de uma renovação limitada de uma região ou de um povo, de uma raça ou de um movimento. De uma raça é um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias. Perturbações temporárias que teremos até que seja diluído o equilíbrio restabelecido. Será que dessa luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não cataclismas e catástrofes regionalizadas. É alguma coisa que nós vamos encontrar no mundo de forma horizontal e universal. Parece-nos, em refletindo em torno, vamos entender que este acontecimento atual, dentro do processo de mudança, que nós às vezes não conseguimos entender corretamente a lei de Deus. Como se a lei de Deus fosse algo que fosse regionalizada. Ela para algumas pessoas de um jeito, para outra de outra. Ela é universal e Deus tem a presciência. Então parece que Deus diz assim, olha, lá do outro lado tem um país que é muito organizado, muito rápido, muito disciplinado. Eu vou largar lá, porque de lá vai sair com muita facilidade. E automaticamente eles levantaram um hospital em 10 dias. Então veio com uma velocidade muito grande. Aonde foi parar? Na Itália. Na Itália, nós podemos fazer uma reflexão do Império Romano e quem ainda está purgando. Na França, nós podemos fazer uma reflexão em torno da Inquisição. O que aconteceu na França? E se nós começarmos uma reflexão maior, aonde que está este volume maior? Então nós vamos ver que tem um país muito belicoso, que também tem um karma coletivo. Agora nós chegamos no nosso Brasil, não vai chegar numa velocidade tão grande? Talvez não. Mas vamos dizer que chegue forte para que possa sacudir as nossas mentalidades, a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Não é só a fé cega. Temos que fazer a nossa parte. Porque aí nós vamos adentrar, por exemplo, virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia. Virão de todos os lados, mas cada um com o seu merecimento. E não adianta nós começarmos a dizer que comemos e bebemos junto, se não nós praticamos aquilo que fazemos. Vejamos agora. Então, comemos e bebemos junto. Nos instruíste nas praças públicas. Aquele que vem aqui na casa espírita e assiste às palestras, recebe o passe, não convive conosco, ele vai dizer para nós, nos instruíste nas praças públicas, estamos juntos. Comemos até um cachorro quente junto. Fomos num lugar, nos alimentamos junto. Mas, na prática do cotidiano, nós estávamos separados. E por isso que a porta estreita é individual. Não conseguimos levar ninguém junto conosco. Temos que entrar sozinho. Mas a conquista da individualidade, sempre ela é alguma coisa que não consegue carregar junto. Podemos dar as mãos, podemos amparar, levantar, auxiliar, de todas as maneiras. Mas não podemos adentrar juntos. Então vai dizer assim, agora, o que falta para nós? O de fazer reinar entre a humanidade, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Através destes princípios, nós conseguimos então distribuir
ao nosso derredor. Porque onde começa essa realidade? Vamos começar junto a nós, a individualidade. Sempre nós somos individualidade. A individualidade. Da individualidade, a nossa família, que vai formar a sociedade. Da nossa família, nós vamos para o bairro, para a cidade. Nós vamos para o estado, nós vamos para o nosso país, nós vamos para o mundo. É dentro deste caminho que o ser humano individualidade, que se tem um comportamento cristão, vamos dizer quando nós chegar lá do outro lado, o que você, desse conhecimento, Jesus vai dizer, o que fizeste de melhor, de diferente? Ah, quando eu respondi no meio social, aquela resposta. Ah, porque o nosso prefeito é isso. Ah, porque o nosso governador é isso. Ah, porque o nosso presidente é isso. Nada disso é superior ao que eu faço. Porque se eu falo isso, eu não tenho alcance para entender o maior. O maior, sempre, quando se está em evidência, quem cuida é a espiritualidade. E a espiritualidade, ela tem uma capacidade de abrangência muito grande. Porque quando nós oramos, então nós vamos orar para que a espiritualidade colabore com as nossas lideranças, com as nossas autoridades, que a espiritualidade possa aproveitar das nossas vibrações para colaborar com o grupo que auxilia Ismael, nosso anjo Ismael que dirige o nosso país. Talvez comece aqui, se nós começamos pela individualidade, o Espírito que está junto de nós vai levar para a nossa cidade, vai levar para o nosso estado, vai colaborar com as falanges espirituais de Ismael para o nosso país. É a colaboração do cristão. As dificuldades, que vai dizer aqui, as dificuldades são temporárias, que está na Gênesis, muito claro e muito presente em nossos dias. Parece que esse capítulo, Sinal dos Tempos, foram escritos agora. O ano passado, esse ano, a semana passada, ele está muito claramente dentro do presente momento. Porque vai haver muitos rumores, muita gritaria, muita desordem. E o que nós precisamos fazer é ter vontade de enfrentar isso com serenidade, com confiança, com o melhor conforto que alcançamos, porque confiamos nas leis de Deus e é justa, e Deus tem a presciência, e isso acontece para restabelecer a ordem e o progresso, dentro dos princípios que nós podemos colaborar. Todos nós, dentro da individualidade, podemos colaborar, porque através de todos estes movimentos, de discussões, de debates, vai surgir um elemento novo, que vai dar um amparo muito grande. Nós podemos perceber que esse momento que parou as grandes empresas, a atmosfera aliviou. A nossa atmosfera está mais saudável. Então há necessidade desse momento. Quanta coisa boa, quantos estudos para ajustar as grandes máquinas, o movimento da máquina pública, tudo isso é para ajustar. Então não adianta nós chegar gritando que nós vivemos juntos, que nós comemos junto. Abre-nos a porta, não sei de onde sois. Porque se eu não estiver vivendo um comportamento cristão harmônico, eu não vou conseguir colaborar nesta obra de transição e de modificações. Para o nosso encerramento, vamos então dizer o Espírito José Silvério Horta. Louvado seja o Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente chamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos eleva, nossa oração rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrida, sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Senhor Jesus, tua bênção que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, possamos ouvir tua voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição.
Mestre excelso da verdade, hoje e sempre e em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado. Então agora vamos para a nossa prece de encerramento, ainda envolvidos nessa sintonia tão agradável. Vamos para a prece da gratidão. Senhor Jesus, pela bênção da Tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for, vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito seja, Senhor. Que assim seja.